eu cansei de gravar o Sem Groselha. Já faz um tempo que esse pensamento vem se arrastando na minha cabeça e eu tenho refletido muito sobre o que eu queria fazer com isso aqui, o que eu queria fazer com o que eu construí, qual era a mensagem que eu tava levando para as pessoas. E no meio disso tudo eu fiz 30 anos e eu passei por algumas reflexões. E eu comecei a entender que o que faz o Sem Groselha ser o Sem Groselha não é a mesa, o microfone, o convidado. O Sem Groselha vai muito mais além do que simplesmente ser um formato de podcast. O Sem Groselha tem um propósito de levar verdade, desenvolvimento, de levar a ciência, a espiritualidade, múltiplos pontos de vista. E eu comecei a perceber que eu não estava mais conseguindo fazer isso, que isso estava me deixando frustrado. Em um determinado momento, eu acabei percebendo também que os papos que eu estava tendo fora da mesa, com pessoas em eventos, ou principalmente aqui na sala de casa, próximo do piano, na mesa de jantar, eram papos muito mais interessantes do que os que eu estava tendo aqui dentro. Então, o Sem Groselha já não fazia mais sentido. Se o meu objetivo era ter um papo profundo, mas acabava que o papo mais profundo que eu tinha era fora daqui, não tinha mais motivo para eu continuar fazendo isso. Então, o Sem Groselha acabou. Antes de eu me despedir desse lugar que eu tanto amo, eu quero mostrar para vocês como que o estúdio do Sem Groselha representava já muito mais fora das câmeras do que nas câmeras. E tudo aqui dentro, todos os objetos, tudo que tem aqui tem um significado. De um lado, aqui, a gente tem a ciência, né, representada por esses cérebros, neurônios e partes do corpo, crânios. E aqui a gente tem a espiritualidade. E eu sempre acreditei nesse antagonismo, em como que diferentes visões de mundo, de alguma forma, contam uma mesma história. Porque a realidade é uma só, mas ela está sendo mapeada por diferentes pontos de vista. E a gente poderia ter uma união disso, né? Esse é um quadro que chama La Creazione di Adamo, né? A criação de Adão. E ele traz por trás dele, né, o Michelangelo, dizem que ele tentou trazer uma crítica à igreja, porque quando você observa Deus nesse quadro, ele forma exatamente a figura de um cérebro, né, quando vocês olham a imagem original. Então sempre fica essa reflexão se Deus não está, na verdade, dentro da mente do homem, né, e se a criação de Adão não é, na verdade, a criação de Adão, é o que Adão criou dentro da cabeça dele, e isso seria Deus. Então eu adoro essa reflexão, adoro essas tentativas de mapearem a realidade. Aqui desse lado, a gente tem o meu lado, o lado que representa a filosofia, o questionamento, a investigação da realidade, né? Alguns símbolos que remetem a isso, essa esfera de plasma aqui que eu adoro, né? Um fenômeno físico, químico ali, incrível. Os livros que eu li e essa estátua que simbolizou muito da minha jornada, cara. Essa estátua é a estátua do Self-Made Man, que é um homem esculpindo a si próprio. E a frase que carrega por trás desse significado é que um homem, ele não pode... Ele sempre vai sentir desconforto na evolução, porque ele é ao mesmo tempo o escultor e a escultura. E é o que eu vivi ao longo desses quase 5 anos de Sem Groselha. Cada episódio, uma lasca que eu arrancava, cada embate de ideias em atrito, saía um pensamento novo. E eu senti que o que eu tava fazendo aqui já não é mais o suficiente para me lapidar, né? Por isso que a gente tá em busca de algo mais. Aqui tem também a minha placa do canal de Chords, de 100 mil inscritos, tem presentes de alguns convidados queridos que deixaram coisas. Essa outra parede aqui, ela representa a evolução. A forma que a nossa mente é limitada em alguns aspectos, né? Álcool, questão do exercício físico, uso de tecnologia e tudo que engloba isso, tudo que está em volta disso.
E essa jornada da evolução, da filosofia, do conhecimento, da autolapidação, da leitura, do desenvolvimento cerebral, neurônios, física, matemática, as leis do universo, até a gente chegar, talvez, em algo espiritual que venha depois. Vai saber o que vem depois. E esse aqui é o lado dos convidados, né? Essa figura que representa o conhecimento universal, esse conhecimento profundo que eles têm acesso e que trazem para mim. Aqui, mais uma vez, esse antagonismo. A gente tem uma Bíblia e uma origem das espécies. Aqui tem um Charles Darwin e um macaco refletindo sobre a própria existência, né? Será que nós não somos esse macaco empilhado em alguns livros? E aqui tem o Grosé, o meu velho companheiro de guerra. Eu sempre falo que esse manequim representa, de alguma forma, a mim mesmo, né? Ele é a estátua sendo esculpida. Cada convidado que passou por aqui deixou uma marca nele e, obviamente, deixou uma marca em mim. Mudou as minhas ideias de alguma forma, mudou um pouco de quem eu sou. Mas, infelizmente, esse estúdio, ele tá ficando pequeno. E chegou a hora de eu deixar isso aqui pra trás. O renascimento do Sem Groselha. Eu percebi que o estúdio já estava pequeno demais, que esse formato já era comum demais, que eu não tinha mais o mesmo tesão em sentar e nem sempre conseguir chegar num papo profundo. E eu acho que muito disso que eu estava sentindo falta era justamente proporcionado pelo cenário. Então não é só o cenário que mudou. O Sem Groselha agora vai vir com uma pegada diferente, com uma pegada mais profunda. A gente vai tentar chegar nos papos mais profundos de cada convidado, conhecer pessoas mais profundamente e aprender com elas. E eventualmente, inclusive, teremos também debates aqui no Sem Groselha. Aqui atrás, pode filmar, por favor? Tem a nossa mesa, né? Teremos uma mesa aí de debates e outros episódios especiais que vão rolar. Aí, inclusive, receberemos também alguns artistas, tem um piano aí. E tem muita coisa por vir. Vou revelar pra vocês que eu tô bem animado. Eu não tenho certeza exatamente do que eu tô fazendo, mas as maiores coisas que eu fiz na minha vida, eu sempre fiz sem ter plena certeza. Eu sempre seguia um sentimento, seguia um feeling e eu cansei de fazer aquilo que eu tava fazendo antes. Eu quero fazer algo diferente, algo mais profundo. Eu quero entregar mais valor pra você e eu quero ter mais valor também de cada papo. A nova proposta do Sem Groselha. Entre a razão e o mistério, entre ciência e espírito. Investigamos a realidade. Aqui, ideias se confrontam, não para vencer, mas para revelar algo maior que ambas. Escutamos o mundo de todos os lados e do atrito nasce a lucidez. Seja bem-vindo ao Sem Groselha Podcast. Para começar nessa temática, nesse primeiro episódio aqui dessa nova saga de descoberta, de aventura, de uma descoberta nova de mim mesmo, de uma nova fase do Sem Groselha, eu queria que você tirasse alguns segundos aqui para comentar quem você gostaria de ver aqui no Sem Groselha, nesse novo formato mais profundo, nesse novo formato ainda mais conectado com quem tá aqui sentado. Então tira um tempinho aí, comenta, aproveita também deixar o like no vídeo, ajuda muito a gente a impulsionar para frente o canal e trazer mais audiência. E a gente impactando mais pessoas, a gente vai sempre se esforçar para trazer ainda mais valor para vocês. Então, para começar essa temática de temas profundos, eu vou responder algumas perguntas aqui que eu separei da minha caixa de perguntas do Instagram. Perguntas que eu achei mais interessante para já trazer essa temática mais profunda, essa sensação mais profunda, essa perspectiva de estar aqui sentado na sala do Sem Groselha comigo. O que é a vida? O Abu Janra, né? Aquele apresentador lá, sempre fazia essa pergunta. E eu sempre me imaginei respondendo. Sabe quando tu assiste um programa e tu se imagina participando nele, né?
Talvez você até já tenha se imaginado participando aqui do Sem Groselha, podendo trocar uma ideia profunda aí, discutir comigo, discutir com alguns dos convidados. Eu sempre via esse programa e refletia sobre isso, o que eu responderia para essa pergunta. E hoje, eu acho que depois de tanto tempo estudando, lendo, convivendo com pessoas muito inteligentes que veem a vida de uma maneira tão profunda e tão bem explicada, só que por diversos pontos de vista, eu consegui consolidar algo do que eu penso que seja a vida. Eu acredito que a realidade, ela é uma só, uma realidade objetiva. E a gente tem um olhar sobre essa realidade de diferentes pontos de vista que é a nossa realidade subjetiva. E esses diferentes olhares, eles vão tentar agrupar uma explicação sobre a realidade de acordo com os conceitos que eles têm acesso. Então, os cientistas vão usar a ciência, os místicos vão usar a mística, e cada uma das ciências, né, de todas as linguagens, vão tentar descrever uma mesma realidade. Então, a vida, ela é algo que a gente, numa última instância, não compreende exatamente o que é, né? A gente apenas vive. E quando a gente tá dentro de algo, a gente não consegue olhar esse algo de fora, por mais que a gente esteja agrupado e a gente tenha muito estudo e a gente se esforce muito para. Sempre a ciência vai encontrar um limite, sempre a espiritualidade vai encontrar um limite, e esses diferentes pontos de vista vão muitas vezes conflitar, mas sempre no final das contas eles vão entrar num consenso em algum momento, porque a realidade é a mesma. São linguagens tentando descrever a mesma realidade. Então eu acho que isso é a vida. É o viver, é o compreender a própria vida, é se aventurar nessa grande loucura, mas quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente consegue navegar melhor nessa coisa louca, né? São múltiplas variáveis, mas quando a gente tem conhecimento, quando a gente entende múltiplas linguagens que moldam a realidade, que descrevem a realidade, a gente consegue ter mais conhecimento, a gente consegue ter uma espécie de maior liberdade, de maior poder de tomada de decisão. A gente consegue caminhar muito melhor. Então eu diria que a vida é isso, a vida é o viver e compreender ao mesmo tempo, né? Meio que trocar o pneu com o carro andando. Uma outra pergunta que eu considero muito importante também, para todas as pessoas tentarem responder para si mesmas, qual é o seu propósito, né? E se existe propósito, e refletir sobre isso. Porque nessa loucura que a gente vai vivendo, né? Nessa loucura que é a vida, essa coisa que não para, que vão acontecendo coisas, a gente precisa definir uma direção. Porque quando a gente não tá com uma direção ajustada, a nossa vida tende a piorar. E no final das contas, eu acredito que o que realmente vale a pena são os dias que a gente passa feliz. Quando a gente olhar pra trás, né? Passaram-se 80 anos, tô lá morrendo. Outro dia eu fiz um episódio com meu avô aqui, com 84 anos, né? Daí tu fica vendo as compreensões diferentes da vida. E eu fico pensando, cara, o que importa no final das contas é quantos dias tu passou sorrindo, quantos dias tu passou se divertindo, quantos dias foram melhores do que piores. E aí, esse norte que tu traça pra tua vida, que muitas vezes é determinado pela tua profissão, muitas vezes é determinado pelo local que tu vai morar, ou que tu nasceu, ou pra onde tu tá indo, tu tem que pensar pra onde tu tá caminhando com isso. E a grande dificuldade é ter a coragem de abandonar as coisas ruins para trás. A grande dificuldade é abandonar uma versão ruim nossa, deixar essa versão ruim nossa para trás, trocar de pele, né? Crescer aí, passar por essa metamorfose, porque a gente tem apego às coisas que a gente gosta, que a gente acha que são boas na nossa vida, e a gente tem apego às coisas que fazem mal pra gente, também ao contexto que a gente tá inserido, sejam relacionamentos, sejam familiares, sejam as amizades. A gente prefere muitas vezes coisas ruins conhecidas do que o desconhecido, que muitas vezes pode ser melhor, na verdade a maioria das vezes pode ser melhor. Então, eu diria que esse senso de propósito, esse senso de ter uma direção,
de trazer essa reflexão, de pensar para onde estou caminhando com a minha vida, o que quero ser, o que estou fazendo. É uma reflexão muito importante de trazer à tona e de ponderar sobre ela e de botar isso numa folha de papel e escrever, ou de anotar, ou de conversar com alguém, com uma terapeuta, com um psicólogo, com um amigo, porque a gente não se toca que essa decisão macroscópica, ela é mais importante às vezes do que o microscópico. Enquanto a gente está só vivendo a vida, a gente não tá conseguindo olhar para onde a gente tá indo, saca? Às vezes a gente precisa parar e olhar para onde a gente tá indo. É isso, por exemplo, que eu decidi fazer com o Sem Groselha. Quando eu comecei o Sem Groselha, eu não sabia direito o que eu tava fazendo. E durante um tempo eu achava que aquilo era um hobby, eu não entendia que aquilo era um negócio, eu não entendia que eu era realmente bom naquilo, eu não entendia o tanto de sucesso que a gente estava fazendo, quantos milhões de pessoas estavam assistindo. E eu comecei a assimilar e entender à medida em que eu já estava vivendo. E depois de algum tempo eu comecei a perceber o que tinha no Sem Groselha que eu não gostava e fui modificando isso de forma mais consciente. E foi por isso que eu decidi, inclusive, fazer esse movimento de agora sair do estúdio. Eu quero gravar uns episódios diferentes, eu não sei nem se vai ser sempre aqui. Eu quero fazer algo mais solto, algo mais profundo e algo que, de certa forma, se conecte mais com o meu propósito. Então, quando eu falo em propósito nesse sentido, eu não acho que exista um propósito, mas eu acho que você tem um conjunto de habilidades e um conjunto de anseios, né? Você tem uma curiosidade que aponta para um lugar da vida, dessa complexidade que é a vida, que quando você decide seguir nessa direção e alinhar isso com as suas habilidades, então usar as suas habilidades para trilhar o caminho que o seu coração tá mandando você trilhar, eu acho que quando você alinha isso, aí você vive a verdadeira jornada, né? Uma jornada que a gente pode chamar de propósito, pode chamar de ikigai, pode chamar do que o que você quiser, mas quando tá tudo apontado na direção certa, você sente. E quando não tá apontado na direção certa, você também sente. Então, às vezes é preciso mudar, às vezes é preciso deixar pessoas para trás, mas sempre, né? Às vezes algumas coisas precisam ficar para trás, é uma casa, é a cidade, é o relacionamento, é o seu amigo, é o bairro, é a sua própria família. Às vezes é alguma coisa dessas, normalmente é, mas sempre você tem que deixar quem você era para trás. Isso é sempre. Toda mudança exige que você mude. Então, não é um papo clichê aqui de coach quântico aí, de cocri a sua realidade, mas para você se inserir num novo cenário, você tem que estar diferente. Você vai se moldar a esse novo cenário, você pode se jogar numa nova coisa, você pode começar um novo curso, você pode se mudar de cidade, mas você vai se adaptar da melhor forma, o quão mais rápido você conseguir deixar quem você é para trás. E às vezes, muitas vezes, você só tá fazendo esse movimento externo de querer sair de um lugar, de querer se mudar, e às vezes você chega num outro lugar, num outro contexto e acontecem as mesmas coisas, alguns dos mesmos problemas. Porque você chegou num novo contexto, num novo ambiente, com novas pessoas, com novas variáveis, mas você era você mesmo e muito rapidamente você também modulou aquele ambiente com quem você é. E às vezes você tá inserido na mesma situação, às vezes até pior. Não tem inúmeras mulheres, por exemplo, que são agredidas pelos maridos e terminam um relacionamento e quando se relacionam com outro agressor e aí elas de certa forma se inseriram novamente num contexto não favorável, porque elas, de certa forma, não mudaram, não obtiveram o conhecimento suficiente. Óbvio que ela ser agredida não se justifica, mas sempre se vê que esses caras que são agressores, eles demonstram sinais, eles têm traços de personalidade em comum. E enquanto essa pessoa, por exemplo, não mudar, não acordar, não for uma nova versão de si mesma, ela tende a se inserir num cenário em que ela vai repetir aqueles traumas, que ela vai repetir os problemas, saca? E isso não é só porque tu tá olhando que tu tá pensando, não, já ouvi falar sobre isso, cara, isso acontece mesmo, assim, assim, assim. A gente faz isso o tempo todo, cara.
A gente se empolga que vai trocar, sei lá, de academia e vai começar a treinar melhor, e a gente às vezes deixa decair isso ao longo do tempo. Enquanto que às vezes a gente nem precisava trocar de academia, né? Valia mais a pena a gente trocar quem a gente era, às vezes é até mais barato, saca? Então, é preciso ponderar sobre as mudanças, todas as variáveis que incluem você mudar para ir numa direção melhor, para você ter uma vida melhor, incluindo uma das variáveis mais importantes, que é você, né? É preciso ponderar sobre o seu comportamento, é preciso refletir sobre o que a gente está fazendo. Por isso que eu tomo essas decisões, e até de certa forma elas são um pouco impulsivas, porque eu escuto muito tempo aquilo, sabe? Fica na minha cabeça. Eu já alguns episódios eu falei, cara, o papo que eu tive aqui fora do Sem Groselha é muito mais foda que o que eu tô tendo na mesa. Eu tô me conectando muito mais com o convidado aqui. Eu fui jantar outro dia com o Rafa Medeiros, outro dia eu fui almoçar com o Marcelo Germano, sabe? Faço churrasco com o Wesley, Meu Deus, cara. Quando a gente se vê, cara, os papos são tão incríveis. E eu comecei a perceber que quando a câmera liga, os papos são bons. Mas a pessoa sabe que a câmera tá ligada, já pelo formato, já é um formato, sabe, quadrado, uma luz chapada, falta vibe, falta entrega. E eu vinha com esse pensamento há algum tempo, até que essa semana começou a bater isso muito perto, na minha cabeça, bater muito alto, muito alto, muito alto, e já estavam se esgotando os episódios gravados do Sem Groselha, e eu falei, o Sem Groselha tem que mudar, o Sem Groselha tem que morrer. Eu cogitei de verdade acabar com o projeto, porque hoje o Sem Groselha não é, de tudo que acontece aqui, o que mais bota dinheiro no meu bolso. É óbvio que ele traz uma visibilidade, uma autoridade, ele é útil estrategicamente dentro dos negócios, mas eu poderia focar mais em outros negócios hoje. Mas eu amo fazer isso aqui, o meu coração bate por fazer isso aqui. Por isso eu decidi reinventar, por isso eu decidi mudar o cenário e mudar o jeito que eu vou ser aqui a partir de agora no Sem Groselha. Acreditem ou não, eu serei ainda mais eu mesmo, porque esse também é o caminho, né? Vocês já se ligaram disso, vocês estão bem grandinhos, vocês que assistem o Sem Groselha aqui, vocês são super inteligentes. Inclusive, eu aprendo muito com vocês. Sempre podem perder um tempo para comentar aqui o que vocês pensam de algum assunto. Eu aprendo demais com os seguidores do Sem Groselha. Eu acho que vocês são parte do que eu chamaria dos intelectuais do Brasil, cara. Porque se a gente fosse dividir no meio o Brasil, eu acho que não seria nem no meio, cara. Mas a gente acaba pegando a audiência aí de Podpah, cara, esses funkeiros louco, MC, essas pessoas, cara, que consomem uma cultura que ela é destrutiva pro ser humano. Entende? A maior parte do Brasil é essa. E se você tem a oportunidade de estar aqui assistindo esse conteúdo, né? Não é só uma oportunidade, é uma conexão real, cara. É porque a gente, de alguma maneira, pensa parecido, ou a gente pensa diferente, mas a gente consegue se respeitar. Então, é a gente que sobrou pra salvar o mundo, na verdade. É a gente que sobrou pra fazer alguma coisa por esse país. É a gente que sobrou pra tentar propagar conhecimento, trazer ideias, se juntar, se apoiar, discutir ideias com racionalidade e conseguir encarar um ponto de vista diferente. São vocês que estão aqui acompanhando. Então eu vejo que hoje, mais do que nunca, eu trabalho não só num podcast, cara. Eu trabalho em um movimento. O Sem Groselha, ele é um movimento que busca o renascimento do ser humano. Eu acredito muito que vocês já devem ter percebido que a sociedade está apodrecendo, né? Que a gente está decaindo, cara. Eu abro as notícias hoje no meu Instagram, nos portais de notícias, e eu sei que vocês se deparam com isso, né, cara? A gente tem que ver notícia de Vinícius Júnior e Virgínia, e aí ao mesmo tempo tá acontecendo uma chacina no Rio de Janeiro. Os políticos, cara, tá uma loucura. A direita, a esquerda, o que tá acontecendo com os ministérios do Brasil, o que tá acontecendo com a justiça do Brasil. E eu fico preocupadíssimo. Eu não fico só preocupado numa loucura de direita, numa loucura de esquerda, cara. Eu fico preocupado com tudo. Porque outro dia eu fui lá no Redcast acompanhar um debate ao vivo, cara. Fui lá assistir com o meu amigo Júnior Masters, cara, que tá fazendo um trabalho incrível aí.
traz o ponto de vista de muita galera, também são pessoas inteligentes que passam por ali, ele deixa as pessoas falarem, é um palco sensacional. Eu adorei, inclusive me inspirou muito estar lá, sabe? Me deu esse, nossa, cara, peguei algumas ideias, peguei algumas coisas pra fazer no meu e algumas coisas que só me encorajaram e ver como ele foi pro lado dele e eu tenho que ir pro meu, sabe? Quando você se inspira corretamente nas pessoas, você não copia, né? Você se inspira no outro pra você ser mais você, né? Que é o que eu tava falando sobre autenticidade. Mas o Sem Groselha, ele surge como esse espaço de um renascimento. Ele surge como um espaço de evolução. Os temas que a gente vai explorar aqui são parecidos com o que a gente já explorava anteriormente, mas agora com mais clareza de quem exatamente eu quero trazer aqui. A gente tem que falar aqui sobre ciência, a gente tem que falar sobre espiritualidade. Isso foi algo que eu me abri recentemente. Vocês sabem, acompanharam aqui a minha saga, eu vou até fazer um parênteses sobre isso. Vocês sabem o quanto que eu sou um cara cético, né? Eu me tornei um cara totalmente cético, muito científico, que preza muito pela realidade que pode ser aferida. Mas depois de ter vários episódios sobre assuntos místicos e principalmente aqui nos bastidores me conectar muito com meditação e muito com pessoas que entendem verdadeiramente de alquimia, de alta magia, de conhecimentos aí que transcendem as religiões, eu entendi finalmente que da mesma maneira que existe ciência ruim, e ciência ruim existe, muita ciência ruim, ciência com baixa evidência, revistas ruins que publicam artigos que são ruins, experimentos que são ruins porque tem pouca amostragem, porque tem pouca confiabilidade no jeito que conduzem os dados, não é uma amostra que seja heterogênea o suficiente para representar algo, enfim, existem inúmeras variáveis que fazem a ciência também ser ruins. E aí quando vocês veem os vídeos daqueles caras, qualquer cara hoje no Instagram põe um artigo científico ali, esses artigos aí, a maioria é um lixo, cara. Tem artigos pra justificar qualquer narrativa. Tem artigos pra justificar o cara ser carnívoro. Tem artigos pra justificar o cara, sei lá, velho, tomar sol no ânus. A galera faz coisas extraordinárias em nome da ciência. A galera nega vacina. Então, de cada lado, cara, tem os seus extremistas, né? Tem os de direita negam a vacina, os de esquerda negam que existe a biologia e que somos diferentes de homens e mulheres são diferentes, não só por fatores culturais. Então, são retardados. Retardados negam a vacina, retardados negam a importância da biologia, são os negacionistas de todos os lados, né? Então, dentro da ciência existe a ciência ruim e dentro da espiritualidade também existe a espiritualidade ruim. Foi essa chave que eu virei na minha cabeça. Foi entender que ali dentro também existem verdades, ali dentro também existem formas de comunicar coisas do mundo que muitas vezes têm uma linguagem. O que importa é a linguagem, a realidade é uma só. São linguagens explicando. Mas a espiritualidade muitas vezes tem uma linguagem que é mais simples e mais precisa para explicar fenômenos da nossa realidade do que a ciência. Às vezes a ciência vai ter que dar uma volta toda para falar uma coisa que é um conceito simples desse mundo místico e espiritual, mas ainda não é o episódio para eu me abrir aqui e trazer tantos dos meus pontos de vista. A gente vai ter muitas oportunidades aqui de fazer isso ao longo dos episódios. Um dos temas que a gente vai trazer aqui vai ser justamente também a espiritualidade. Eu vou até mostrar aqui para vocês quais serão os 7 temas que a gente vai abordar aqui dentro do Sem Groselha. Então a gente vai trazer episódios sobre ciência, episódios sobre espiritualidade, episódios sobre arte, filosofia, cultura, exercício físico e sociedade. E aí eles acabam se desdobrando dentro de muitas coisas, né, cara? Então, dentro de ciência, a gente vai ter sempre a neurociência e a comportamento humano, psicologia, psiquiatria, etc e tal. Dentro de espiritualidade, eu quero abordar todos os lados, eu quero trazer diferentes religiões aqui pra falar. Então você que tá tendo ideia de alguém pra eu chamar aqui, comenta aqui, cara. Comenta aqui que eu vou ler os comentários. Chama tal cara de tal canal, pode ser pequeno, pode ser grande, eu quero gente boa. Eu vou trazer gente boa aqui, saca? Já tô com um monte engatilhado, mas vocês dão sugestões ótimas. Fazer episódios também sobre arte, eu quero me conectar com artistas, eu quero entender o processo criativo deles. Tem pessoas aí fazendo trabalhos extraordinários e não tem reconhecimento algum. Eu quero trazer luz pra isso também e também para as pessoas que têm reconhecimento. Eu sou
eu me considero, né, sou um artista, eu falo a linguagem da arte, eu sempre digo que a arte também, tal qual tudo que a gente tá discutindo aqui, é uma linguagem, né? Quando tu toca um piano, na verdade, é uma comunicação. Então, se eu sentar pra improvisar no piano, eu vou conseguir tocar e improvisar e falar sobre algum sentimento, sobre algum cenário, sobre alguma sensação, com o tanto de palavras que eu tenho ali, com o tanto de palavras que eu sei, tal qual eu sei me comunicar em português e eu tenho um repertório de palavras que eu uso, que é o suficiente para me expressar bem. No piano é a mesma coisa, é uma comunicação, é uma linguagem. Eu diria que no fundo o Sem Groselha é um programa sobre linguagem, né? E aí a gente vai ter também a filosofia, porque, meu Deus, por que não ter filosofia? Talvez seja o fundamento do próprio questionamento, que é o motor que impulsiona o Sem Groselha para frente e faz as coisas acontecerem. Então, a curiosidade, ela é o motor da vida. Esse entusiasmo que você tem, o lado que você olha, que o seu coração bate, é nessa direção que você tem que seguir. Então, a filosofia tem muito a ver com isso. A filosofia tem a ver com investigação, com estressar pensamentos, com pegar ideias e bater nelas e reduzi-las e purificá-las e confrontá-las com outras ideias para tentar chegar de alguma forma mais perto de uma verdade, mais perto dessa realidade objetiva. Estudos relacionados à cultura e sociedade, então eu acho que é muito importante a gente trazer política para o Sem Groselha hoje. Eu entendo que são assuntos sensíveis, são assuntos que a maioria das pessoas hoje não tem maturidade para discutir. As pessoas, elas sempre torcem para alguém, elas já vão assistir os debates tendo um lado, então é um direita versus esquerda, ela já vai torcendo pro dela, ela não tá disposta a mudar. E eu quero aqui no Sem Groselha trazer esses debates, trazer luz sobre esses assuntos, enchendo o saco, que é uma das coisas que eu melhor faço, que é investigando assuntos até o fundo. Então, não dando espaço para abobrinha, tentando chegar em consenso, tentando fazer as pessoas aqui mudarem de opinião ou mudarem a minha opinião. Eu quero chegar em conclusões aqui, eu quero caminhar isso junto com vocês. Vocês sempre vão ter o espaço para manifestar a opinião de vocês aqui nos comentários. E o propósito do Sem Groselha, a partir de agora, é ser um movimento de renascimento da cultura brasileira. E mundial, né? Porque a gente vai caminhar pro mundo também. O Davi que fala sempre pra mim, o Davi Ribas, ele fala, não, cara, é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil. Eu acredito que a gente tem que se juntar às pessoas boas do mundo todo, né? Mas aí vamos deixar pra um segundo momento. Vamos começar juntando só a gente aqui. Então, deixa o like aí, inscreva-se, deixe seu comentário, identifique-se e venha conosco. Episódios também sobre exercício físico, cara. Porque eu acho que exercício físico engloba muita coisa. Exercício físico acaba englobando também artes marciais, sei lá, calistenia, diferentes formas de se movimentar, até mesmo dança, surf, cara. Eu quero explorar um pouco esses outros cenários. Eu sou uma pessoa muito conectada com muitas coisas. E o estúdio, ele me limita um pouco dentro das minhas curiosidades. Já sabe, por exemplo, eu sou um cara que eu surfo, cara. Eu sou um cara agora que eu comecei a praticar jiu-jitsu aí, fiz duas aulas, cara, e aí eu já tava com a perna machucada aqui com um corte, vou ter que esperar pra começar direito aí, já vamos botar um tatamezinho aqui em casa. Então tem muitas coisas que eu faço aqui que são super legais, cara, e que vocês vão adorar acompanhar, mas que não cabem mais dentro do estúdio. Então, galera, esse foi um pouco do papo que eu queria trazer aqui hoje pra vocês. Eu espero que não tenham se assustado com o fim do Sem Groselha, afinal de contas, é um renascimento. Eu tô disposto a deixar pra trás quem eu era quando eu tava ali naquele estúdio e eu quero ver agora quem é essa nova versão do Fermento, como que ele é, como que ele pensa aqui fora do estúdio, pronto pra levar uma mensagem ainda maior pra vocês, pra que a gente se junte e que a gente consiga transformar esse país num lugar melhor, que a gente consiga debater ideias, que a gente consiga debater pontos de vista com respeito e com compreensão, e sim sendo firmes contra aqueles que merecem que a gente seja firme. E sim botando no lugar quem tem que se botar no lugar. E tem que parar de cagar regra pra todo mundo. Tem uma frase que é talvez uma das mais famosas, né? Que um dos grandes problemas da humanidade não seria a voz dos maus, né? Mas sim o silêncio dos bons.
Então, eu acho que tá na hora da gente se juntar. Eu acho que tá na hora da gente mostrar que veio, porque, afinal de contas, estão destruindo o nosso planeta, estão destruindo o nosso país, estão destruindo o nosso futuro e também o futuro dos nossos filhos. E se você não quer ter filho, tudo bem, cara. Mas eu tenho certeza que você quer que o mundo seja um lugar melhor. E pro mundo ser um lugar melhor, pro Brasil ser um lugar melhor, é preciso, em primeiro lugar, conversar. É preciso, em primeiro lugar, liberdade de se expressar e de poder confrontar ideias para chegar em algumas conclusões. Enquanto a gente não bota luz sobre os problemas, enquanto a gente não bota luz sobre os assuntos, as coisas podres se criam. As coisas podres se criam no escuro, como um mofo. Quando a gente joga luz sobre aquela podridão, as coisas vêm à tona e o mundo pode assim ser um lugar melhor. Então essa é a nova proposta do Sem Groselha. Quem tá comigo, comenta aí, vamos nessa. Valeu, galera, até a próxima.